Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como produzir peças iguais no torno. Aqui a gente está falando de cerâmica artesanal, então peças iguais é uma coisa que não vai existir, porque nós não somos indústria, nós somos artesãos, ceramistas que fazemos tudo com as nossas mãos. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como chegar o mais perto possível de criar peças no torno que sejam parecidas e o que você precisa fazer para poder conseguir a sua produção também aí. Quando a gente pensa em peças iguais, a gente precisa pensar que a quantidade de massa que a gente vai utilizar para produzir as mesmas peças precisam ser iguais. E aqui eu já tenho meu pacote de argila e hoje essa produção vão ser canecas cônicas que vão ganhar uma alça de polvo posteriormente, depois do acabamento e tudo mais. Vocês vão ver as próximas etapas aí mais para frente. Mas hoje, para a produção de peças iguais, eu vou separar a quantidade de 500 gramas para cada bolinha, para levar para o torno e aí eu começar a modelar para eu conseguir chegar no meu objetivo de ter peças parecidas ou similares. Uma das coisas que fazem diferença na minha peça é o acabamento de pezinho. E aqui eu tenho 1 centímetro, onde o meio da peça ele tem uma diferença para criar esse pezinho. Todas as minhas peças possuem um pezinho bem legal e meu pai fez essa peça para mim. Tudo começa na sova da argila e preparação da massa, então agora eu vou fazer isso. Minha balança já está tarada no zero, então a partir de agora eu começo a pesar todas as bolinhas. Ó, agora deu 800 gramas e eu quero 500. Então, ó, 400 e pouquinho, 500 gramas, já deu um pouquinho mais de 500. Um pouquinho mais. Aí, 500. Quatrocentos. 500. Uma coisa interessante também da gente saber é o seguinte: essa massa que eu acabei de tirar do pacote, ela tá mais úmida do que as primeiras bolinhas que eu havia feito, tá? Então quando eu terminar o processo de sova, eu vou deixar as primeiras, que elas já estavam mais secas, para vocês verem que fazem uma diferença, tá? Ó, aqui, ó, a bolinha tá macia, mas tá mais firme. Essa aqui, ó, tá bem mais molhada. Certo? Isso aqui também muda a diferença de umidade da peça, ou seja, ela pode encolher mais do que outra. Aqui eu tenho 500. Essa aqui como tá muito mais molhada, eu vou botar um pouquinho a mais. Essa aqui também. Que eu sei que ela vai dar uma secada aqui na sova. Eu vou distribuindo a sova dentro desse espaço que eu tenho. Aqui no meio está mais úmido, então eu venho na ponta e sovo um pouco aqui na ponta. E ela vai umedecendo. Quando umedece bastante, eu vou trocando de posições. Então aqui tá a minha bolinha de argila
sovada. Todas as bolinhas já foram sovadas e agora uma dica para poder fazer com que em dias quentes como hoje a gente não perca tanta umidade da nossa massa para que ela continue num ponto bom, macio. Eu uso essas caixas organizadoras. Esse jornal eu reaproveito para quando elas estiverem secando. Já já vou mostrar eu voltando esse jornal para caixa. Por enquanto ele fica ali. No lugar do jornal, eu umedeço um pano. Forro no fundo. E fica assim, paninho no fundo, tá? Caixinha transparente. E aí eu venho guardando as minhas bolinhas que eu acabei de sovar. Agora eu deixo ela apoiada aqui e vou pegando as bolinhas conforme eu vou modelando. Essa ferramenta aqui é um furador. Esse pino do meio, ele entra na massa centralizada e esses da laterais, eles me ajudam a abrir. Hoje eu vou modelar direto no disco e vou remover a peça do disco para vocês poderem ver como que funciona esse esquema. Mas geralmente eu modelo num disco de madeira e vou retirando um a um. Então eu tenho vários desses discos para produções maiores, mas hoje eu vou modelar diretamente no disco do torno. Eu uso aqui também um tijolo isolante para fazer um calço no pé, que é o esquerdo, onde não tem. Aqui é o pé da aceleração do torno. E esse pé aqui, eu uso esse calço para poder eu ficar na mesma altura, né? Para a ergonomia do meu corpo, ela ficar funcional. Beleza? A gente sovou a nossa massa e ela ficou um tubinho assim, né? Então a gente consegue perceber aqui que tem várias dobrinhas e essas dobrinhas podem ser possíveis bolhas, né? A bolha no torno, ela dificulta a centralização. Então muita gente que tem dificuldade em centralizar não é a falta de coordenação motora, geralmente é alguma bolha que ficou no fundo da peça. E para isso não acontecer, é interessante a gente pegar essa massa e a gente, ó, rodar ela aqui embaixo para que ela fique assim, ó. Tá vendo que aqui ainda assim, ó, ficou um buraquinho? Então a gente tem que fazer com as duas mãos, ó, com as duas mãos, rodando ela. Ela vai virar uma espécie, vai dar um biquinho nela, tá vendo? E a gente vem aqui, ó, e bate ela no centro, tá? Tomar cuidado para essa dobra aqui não segurar a ar. Então a gente vem aqui, ó, com a mão em formato de triângulo, a gente vem rodando e comprimindo a massa no disco do torno, beleza? Agora o que a gente faz? A gente apoia o nosso dedo e a gente roda o torno para que a peça grude, certo?
umedecemos a mão, tá? Para ficar molhada, mas não vazando água. A gente centraliza aqui, tá vendo? Naquele formato de triângulo. E a gente vai, ó, comprimindo a massa para baixo. Eu estou usando os meus 2 dedões para jogar a massa, o topo da massa para baixo, ó. Tá vendo? Eu tô jogando ela, comprimindo ela no centro da massa. Ó, comprimindo ela para baixo, tá vendo? Isso faz com que esse monte de argila grude no disco. E aí depois eu faço a subida e a descida do cone, tá? Então vamos lá. A força centrífuga faz com que a massa vá rodando para o lado de lá e vá batendo na minha mão. Então essa mão aqui eu uso para segurar a massa. Essa mão aqui, ela me dá uma sustentação para a massa não sair do lugar, tá? Então para a gente poder centralizar uma peça, a gente usa essa mão de suporte, que agora eu estou empurrando ela para frente, ó, e o cone está aumentando. Ó, o cone vai levantando, tá vendo? Ó? E agora eu vou comprimindo ela para baixo. Tá vendo? Não necessariamente você precisa o tempo inteiro fazer aquela coisa para cima e para baixo como as pessoas fazem, tá? Então essa mão tá me dando apoio somente e a que tá fazendo pressão é a mão esquerda. Essa é a mão esquerda e essa é a direita, tá? Então a mão esquerda tá fazendo pressão para dentro da massa, a mão esquerda tá dando suporte e agora a mão esquerda tá com o dedão apoiando para que a massa desça, tá? Eu vou usar agora esse meu dedo aqui para servir de base, para que a massa vá descendo, tá vendo? Preenchendo todo esse cantinho para ela ficar reta, tá? E eu compactar a massa. Agora eu vou medir para eu entender se a base da minha peça vai começar com esse tamanho. Aqui eu tenho a medida de 9,5 centímetros. Eu quero 10 centímetros. Então eu vou descer o nível mais um pouquinho. Ainda falta mais um pouquinho. Ó, 10 centímetros, beleza. Agora eu vou usar essa esponja para tirar essa lama daqui. Agora que eu estou com a peça centralizada do tamanho que eu preciso, da base até o topo, eu vou usar o meu furador. Então eu vou apoiar o centro da peça para criar uma primeira cavidade. E é assim que geralmente a gente abre a massa com as próprias mãos, tá? Eu criei o furador para que eu possa ter uma agilidade maior nesse momento de abertura. Então eu sujo esse meio que vai entrar em contato, certo? Aqui, ó, com o centro. Trago laminha para cá, que é importante agora, nessa hora. E ó, pressiono para baixo. Ele bateu e agora eu venho abrindo o meu cilindro. O tempo inteiro umedecendo a boca para não rachar. Agora que eu já defini o meu fundo, eu vou pegar a régua para eu poder ver quanto que tem. Eu tenho 9 centímetros, tá? A minha peça ela vai ter uma espessura de 0,5 centímetros de cada lado. Totalizando ela por fora, ela tem que ter 10, tá? Então, agora eu vou começar a comprimir o fundo.
pego o meu dedo com água, ó. Enquanto o disco roda, eu vou alisando ela de um lado para o outro. Isso é a compressão do fundo da peça, tá? Essa compressão, ela ajuda a gente não ter uma trinca chamada trinca S, que em inglês é o termo S-crack, que é rachadura em formato de S. Então eu venho aqui e comprimo com o dedo, mas eu também gosto de ter uma ferramenta, que é uma espátula, que é essa peça, que eu também comprimo ela de maneira mais uniforme. Agora vocês conseguem ver que essa quina interna dentro da peça é o meu fundo interno, tá? Onde a bebida vai entrar e vai dar todo um detalhe do meu esmalte aqui dentro. Vou umedecer as minhas mãos mais uma vez para subir essa parede, tá? Então eu umedeço a peça também por fora, umedeço a peça por dentro, porque conforme eu vou subindo a parede, a massa que está mais seca, né, nas paredes, elas vão secando a minha mão. Aqui eu uso o meu dedo, esse dedo esquerdo ele está aqui dentro, na base, na quina, e o direito eu venho agora comprimindo conforme a massa vai rodando, ela vai comprimindo aqui dentro e vai afinando a parede, tá? É uma forma da gente começar a nivelar. E agora eu vou usar a ponta do meu dedo para eu vir, ó, subindo conforme a peça vai rodando no torno, tá? Uma laminha vai sempre sair, mas você deixa essa laminha e ó, você vem mais uma vez com a ponta do dedo subindo na parede de fora. A mão que está fazendo pressão é a mão direita, tá? Que é a mão de fora. A mão de dentro ela está servindo somente de apoio, como se fosse uma guia. A mão que faz pressão é essa mão aqui, a mão direita, tá? Então a gente segue de novo, mais uma vez, trazendo a massa para cima. Sempre que a gente chega no topo da peça, a gente comprime a borda para que a borda não vá afinando, né? Isso aí vai dar o efeito de wobbling, que é quando a peça tá bamba, tá? Ó, esse meu dedo aqui também, o dedo indicador e o dedo do meio sempre é guia para mim interno, e o dedo indicador é o dedo que me ajuda a me orientar a peça para subir reta, tá? Então eu venho subindo com ele, me orientando para que eu não saia do centro, tá? Então eu venho subindo, chegou no topo, eu vou lá e compacto o topo para que continue me dando a espessura da peça que eu quero, ok? Então agora eu vou fazer, eu tô sentindo que aqui em cima, ó, eu tô na espessura que eu preciso, mais fina, mas ela tá meio gordinha aqui embaixo ainda. Então eu vou levantando ela aqui agora de uma maneira diferente. Eu vou empurrar com o meu dedo do meio da mão esquerda para fora da base. Tá vendo que começa a criar uma barriga aqui, ó? Essa barriga me mostra que o fundo da minha peça é nessa altura. Nesse ângulo a gente consegue ver essa barriguinha que está dando aqui, tá vendo? Eu vou umedecer minhas mãos mais uma vez. E ó, com esse dedo do meio da mão esquerda, eu vou levemente levando a peça, essa posição da peça para fora, tá? Cheguei numa medida bacana, agora eu vou levantar a parede. A mão de dentro vai ficar de apoio e a de fora vai pressionar para subir e arrastando a massa, tá? Ó, se eu não faço essa barriguinha aqui, eu muito provavelmente vou começar a tirar massa do fundo e eu vou começar a mexer na medida do meu fundo. Isso não é interessante. Então eu venho aqui com a mão úmida, tá? E ó, essa aqui é a minha guia. E agora esse dedo vai pressionar para dentro, ó. Eu começo a subir aquela argila que estava
certo? Então eu não tenho mais aquela barriguinha aqui, eu tenho uma parede mais uniforme. Essa, eu estou sentindo aqui que eu ainda tenho nessa altura aqui, ó, massa acumulada do lado de dentro, tá? Então eu volto mais uma vez a empurrar para fora para criar essa barriga, para fazer o mesmo processo. Esses dois dedos aqui são os dedos que eu uso para ver se a parede está uniforme. Eu sinto qual é o local que precisa remover massa. Então aqui no fundo eu estou bacana, passo levemente a mão. Nessa altura aqui tem massa, então eu pressiono para carregar essa massa para cima. Ó. Beleza? Acredito que agora, ó, eu tenho uma parede mais uniforme. Então eu continuo fazendo isso até que o meu tato ele fique mais igual para todos, toda a altura da parede. Então eu venho mais uma vez aqui, ó, e vou levar mais um pouco de argila para cima. Aqui em cima eu já estou soltando para eu não pegar muita argila e não afinar a parede aqui em cima, tá? E agora o que eu vou fazer? Essa minha base, eu tô com ela com 10 centímetros. Eu quero a minha boca com 8. Então eu vou medir com a minha régua quanto que eu tenho de boca. A minha boca está dando 9. Então eu vou ter que diminuir a parte interna para 8. Então eu venho aqui, umedeço a minha mão nessa parte aqui dentro, ó, que é aqui que eu vou fazer o gargalo da minha peça. Então eu venho de baixo, rodando a peça inteira, subindo, e aqui eu começo a pressionar para que ela diminua o tamanho da boca dela. Paro a mão, solto, levanto, tá? Vocês conseguem ver que aqui eu tenho uma barriguinha para dentro? Eu vou já dar uma organizada nisso, mas não é um problema nesse momento. Estou aqui com 8,5. Preciso de 8. Então eu venho agora só no gargalo. Umedeço aqui essa minha parte da mão, onde vai receber contato com a massa. E pressiono aqui para eu encontrar os meus 8 centímetros. Agora eu vou medir mais uma vez 8 centímetros. Perfeito. Eu pego a minha espátula, que vai me ajudar a limpar. E ó, vocês conseguem ver que quando eu apoio a espátula aqui, ainda tem um movimento a ser feito, que é isso que vai acontecer agora. Para nivelar essa parede, eu encosto a minha base e eu venho subindo o meu dedo interno por toda a parede para que eu vá levando a massa e para que ela seja esse formato novo que eu estou esperando dela. Chegou aqui em cima, eu dou uma compressão na minha boca, tiro esse excesso de argila que sobrou daqui e venho mais uma vez fazendo isso onde faltou. Agora eu vou pegar minha régua e vou medir para saber se eu já consegui aqui ou se aumentou alguma coisa. Ó, tá vendo? Tá com 8,5. Aí eu molho a minha mão mais uma vez e diminuo a peça para que eu consiga ter 8 centímetros aqui em cima. Ó. Agora ela já está num formato mais cônico, que é o que eu espero dessa peça. Ó, tá com 8 e pouquinho, então mais uma vez eu vou precisar
umedecer a peça e vou vir aqui, ó, dando uma pressionada nela para ela diminuir o corpo dela de maneira uniforme. Ó, ela já ficou em formato de cone. Aqui em cima eu tenho agora 8 centímetros. Então eu não mexo mais na boca e eu venho me guiando, ó, aqui. Vocês conseguem ver daí? Que tá um espaçamento. Aqui não vai dar para ver no vídeo, né? Mas ó, tem um espaçamento nessa altura aqui, ó. Vamos ver se eu consegui tirar esse efeito. Ainda não. Ó, quase. Vamos ver se minha boca ainda tá com 8. É, minha boca tá com 8. Então agora eu limpo a peça. Eu uso esse lado que ele é mais redondo e venho cuidadosamente passando na parede da minha peça sem pressionar ela para fora, para que eu consiga vir tirando essa laminha. Então agora eu tenho a minha peça finalizada na modelagem. Pego a minha bucha para fazer a limpeza. Tá? Limpo bem o disco do torno para tirar toda essa lama. Passo na minha peça e a minha peça está finalizada. Vocês vão ver aqui dentro que a boca tem várias rebarbas. Isso aqui eu não quero na minha peça, então eu venho aqui, ó. Com a peça já seca o suficiente, eu pego o meu arame, que aí na sua casa pode ser alguma linha de pesca com 2 apoios para que você consiga fazer isso aqui, essa volta no dedo. O pé que está aqui no pedal, você não pode fazer esforço nele agora, você tira ele, você passa arrastando o arame na base com a ajuda dos dedos, vai vir uma laminha no seu arame, na sua linha, você tira, bota no balde. E agora você pega com 2 apoios, dá uma leve girada, uma torcida nela, ó, torci, levantei. Quando eu apoio a peça, eu deixo ela agora secando o suficiente para daqui a pouco eu virar ela de cabeça para baixo e eu começar a secar, né, perder a umidade da minha base, que é mais grossa. Essa é uma das questões de fragilidade da minha peça. Como a base ela é muito grossa, para poder eu fazer o acabamento de pezinho, e a borda já está basicamente no efeito final, né, na espessura final, ela tem esse momento para dar um respiro, para a boca enrijecer mais, e aí depois eu giro ela para o fundo. E agora eu continuo minha produção. Posso ou não limpar essa argila que está aqui, mas ela me ajuda a adicionar a próxima, né? Então eu faço aquela compressão para criar um bico, certo? Para perder todas as linhas aqui. E eu venho agora com mais facilidade, não preciso nem bater, apoio ela aqui, ó, e compacto.
Aqui são os dois primeiros corpos, né, que são copinhos agora. E vocês conseguem reparar que esse aqui tá alguns poucos milímetros mais alto, tá vendo? E é isso aí, é natural na cerâmica acontecer isso. Um tá com a borda um pouquinho mais espessa, esse aqui, ó, tá com a borda mais espessa, esse já tá com a bordinha mais fina, tá? Então, ó, a diferença deles dois agora é essa, ó, tem uma alturinha de diferença, tá? Que isso aqui não vai fazer uma diferença a longo prazo, porque as peças elas estão, se você olhar rapidamente aqui, ó, são peças iguais. Então, no artesanal, isso aqui quer dizer igual. Então é assim que a gente faz peças iguais no torno. Eu vou voltar agora para continuar modelando todas elas e eu já trago o resultado aqui das 10 canecas que foram modeladas, que vão ser modeladas, para vocês verem qual é a diferença de cada uma delas. Então vamos seguir para a última bolinha para a gente finalizar o dia. Eu decidi fazer 14 cilindros, então cada disco tem 7 cilindros e a gente consegue ver que eles são diferentes, mas eles são iguais. O artesanal é isso, ele permite a repetição com uma pequena e sutil diferença entre as peças. Então eu tenho aqui 14 cilindros e eu fiz o 15º para poder, no próximo vídeo, mostrar como é o acabamento, que eu vou cortar a peça e a gente vai ver tudo isso no próximo vídeo, tá? Em seguida a esse. Deixa eu trazê-la aqui do torno e eu vou mostrar para vocês. Esse cilindro é o cilindro que vai ser o cilindro de exemplo pra gente de como dar um acabamento ou de como eu faço o acabamento das minhas peças. Jornal no fundo, para que não haja umidade. Jornal no fundo. E agora eu vou acamando de cabeça para baixo todos os nossos cilindros. Que se tornarão canecas lindas com tentáculos de polvo. Então eu encerro esse vídeo, muito obrigado por você ter assistido até aqui e agora você já sabe como produzir peças iguais no torno a partir de uma boa pesagem, uma boa modelagem com medidas de base, de altura, tudo para você. Tchau, até o próximo vídeo.